Ok, beleza. Bom, então, pessoal, vamos então começar os nossos trabalhos, vamos dar início aí às nossas aulas e o nosso ciclo. A gente vai começar aqui com a nossa Física A hoje, tá? E na sexta-feira a gente começa com a nossa Física B, tá? Como a nossa primeira aula a gente trocou mais uma ideia, conversou um pouco mais, obviamente a gente vai ter que estender um pouquinho, talvez, um pouquinho mais sobre a discussão da Física B, tá? Mas, galera, então vamos lá, vamos começar os nossos trabalhos. Pessoal, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a questão da origem do nosso universo e sobre o método científico, tá, pessoal? Então, assim, a nossa primeira aula, ela é uma aula mais para situar vocês com relação ao ambiente da física do que propriamente a gente pegar e começar a resolver problemas da física, tá, pessoal? E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, cara, na física, a gente tem intervalo agora já? Não? Ah, então beleza, tá? Na física e na internet, cara, a gente vê assim muita bobagem saindo, muita bobagem mesmo. Por quê? Porque você vê muitas vezes as pessoas discutindo como se a visão científica fosse algo que se opôsse à visão religiosa. Claro que quando você fala sobre religião, cara, o cara que tem uma religião fixada na cabeça dele e que ele é crente em algum tipo de religião, geralmente ele cria na ideia criacionista. Ele cria na ideia de que Deus criou o nosso universo, certo? E quando você fala de ciência, cara, a ciência não diz que Deus não criou o universo. A ciência, ela tenta entender como que o processo aconteceu, mas ela não diz, não foi isso. Ela diz como foi que esse processo aconteceu. Então, assim, a gente vai ter propostas que são diferentes, mas a gente tem que entender uma coisa, que religião e ciência não são duas coisas que batem uma coisa diferente com a outra. Não são duas coisas que batem uma frente. Mas por que, professor? Como isso? Cara, a coisa que a gente mais vê é, tipo, embate entre a visão religiosa. Cara, não. Ciência e religião não são coisas que batem uma coisa com a outra. Por quê? Porque, cara, você tem que entender o seguinte, que o que é a base da ciência? Cara, a ciência, a base dela é explicar para você como são as coisas à nossa volta. Seja explicar como são as coisas à nossa volta dentro de um universo biológico, como opera o seu coração, como que um ser vivo consegue sobreviver a uma temperatura muito baixa e assim por diante, ou às vezes o simples, como que eu consigo encontrar a velocidade com que esse objeto caiu aqui no chão. Então, pessoal, o que acaba acontecendo? A ciência, cara, a grande coisa dela é você entender que ela explica como são os processos da natureza. Como são os processos da natureza? E, cara, e a religião? Qual que é a diferença entre a religião e a ciência? Cara, a religião ela não explica pra você como, ela explica o porquê, cara. Ela explica o porquê da natureza. Você tem que entender uma coisa, cara. Quer ver? Por exemplo, eu vou colocar dois exemplos pra vocês e vocês vão entender claramente a diferença dessa visão. Quando a gente fala do Isaac Newton, a gente sabe que o Newton, ele foi o cara responsável por muito desenvolvimento científico na nossa história. Mas uma das coisas assim que foi das mais importantes do Newton foi o quê? Foi aquela ideia de demonstrar que se você tem um corpo no espaço e esse corpo apresenta massa, ou seja, existe uma massa número 1 aqui no espaço e aqui existe uma segunda massa, existe uma massa número 2 aqui no espaço. O que o Newton demonstrou? O Newton demonstrou que essas duas massas, elas sofrem uma força de atração, que respeitam os princípios da ação e da reação e tudo mais. Mas existe aqui uma força natural de atração entre esses caras. Agora, pessoal, veja que Newton, ele não falou por que essa força existe. Ele conseguiu descrever como é o modelo matemático que descreve essa força. Como que é o modelo que descreve isso? O modelo é a força gravitacional que atrai em dois corpos é definido pela constante gravitacional, massa do primeiro corpo, massa do segundo corpo dividido pela distância ao quadrado. Você tem que saber agora essa fórmula? Não, a gente não vai cobrar essa fórmula agora de vocês, eu só estou demonstrando. Mas perceba que essa equação que eu estou descrevendo aqui, ela não me explica o porquê de porcaria nenhuma. Ela me explica como é essa força. Ou seja, dentro da ciência, eu explico para você como é a força de interação entre duas partículas. Por quê?
Não sei. Não sei por que duas partículas se atraem. Não sei por que duas massas se atraem. Não sei por que carga positiva e carga negativa se atraem. Não sei por que positiva e positiva se repelem. Não sei por que o fato do meu corpo estar quente e o quadro estar frio quando eu encosto há uma transferência natural de calor. Não sei por que isso acontece. Eu sei como é isso. Eu sei como é o processo matemático que consegue descrever esse negócio. Agora, vamos pegar um caso da religião. Então, certo dia lá, Jesus Cristo encontrou um cara que estava cego, e aí ele teve uma conversa com esse cara, daí ele pegou, cuspiu no chão, pegou aquela areia, passou no olho do cara, o cara voltou a ver. É um trecho da Bíblia. Alguém explicou como que ele fez isso? Como que aquele negócio... Não, ninguém explicou como que ele fez isso. Mas a gente sabe por quê. A gente sabe por quê. A ideia... Então, assim, quando você fala de religião e você fala de ciência, você está falando de áreas que discutem o mundo à nossa volta por perspectivas diferentes, por pontos diferentes. E é por isso que a gente não pode pensar num embate entre os dois. Você pode ser um cara que compreende bem a ciência, compreende bem a física, e pode ser e ao mesmo tempo ser um cara que acredita no criacionismo. Porque, cara, quando eu falo de Big Bang e grande explosão e não sei o que, existem várias evidências científicas que esse evento de fato aconteceu, existem várias evidências científicas que esse evento ele foi algo que foi bem descrito ao longo da nossa história. Então a gente tem resquícios do espaço que você consegue dizer que tem até hoje, né, que esse evento de fato aconteceu. Mas, cara, o Big Bang ele tem um detalhe. O Big Bang, cara, eu não consigo escrever o Big Bang do início dele pra frente. Eu consigo descrever depois de um certo momento. É a mesma coisa que eu falar assim pra você, cara, eu consigo contar a história da tua vida, mas eu consigo contar a história da tua vida a partir do 1 ano. Do 1 ano pra trás, não sei. Então, quando eu falo de Big Bang, o Big Bang tem essa característica. O ser humano, no conhecimento científico que a gente tem hoje, a gente não descreve o Big Bang do início para frente, a gente descreve depois de um certo momento para frente. O que aconteceu antes desse momento? A gente ainda não sabe. Então, assim, eu não sei se antes desse momento pode ter acontecido qualquer coisa. Então, você pode pensar que antes desse momento existe uma ideia criacionista? Ué, você pode existir que é uma ideia natural? Ok. Mas mesmo que você pense que é um processo natural e que isso aconteceu naturalmente, uma coisa que a gente não vai saber é por que essa natureza acontece. Por que massa atrai massa? Por que elétron e próton se atraem? Por que próton e próton se repelem? Por que existe uma força nuclear forte e uma força nuclear fraca? Cara, por que as coisas acontecem dessa forma? A gente não sabe o porquê. A gente, na ciência, só descreve como. Então, o que vai acontecer? Toda vez que você me perguntar alguma coisa na minha aula, tu vai perceber que eu não vou te explicar o porquê. Eu vou te explicar como que é. Então, assim, eu vou te explicar apenas como as coisas acontecem. O porquê não é na aula de ciências que você vai entender. É lógico que você pode trazer porquês. Do tipo assim, falar... tal ser vivo tem muito pelo e tal. Por que ele tem? Porque se ele não tivesse essa pelagem, ele não ia tolerar aquele ambiente que é o clima onde ele está. Então, obviamente que ele se adaptou àquele clima lá, aquele ser vivo conseguiu se adaptar àquele clima lá, porque ele tem aquela pelagem, porque ele tem aquele corpo. Então, a gente vai responder um porquê, mas ele é um porquê baseado em como é a estrutura daquele animal, né? Então, assim, na ciência, a gente vai sempre responder como. Porquê, cara? Até nem sei se esse porquê deveria ter aqui um acento, se separar, enfim, né? Esse porquê a gente não vai encontrar dentro da ciência, a gente vai encontrar dentro da religião. Então, assim, é por isso que a gente começa o nosso estudo aqui separando uma coisa da outra. Eu vim aqui para dar aula de vocês sobre ciência, não sobre religião. Cara, o quanto que eu entendo religião? Nada. Eu não entendo praticamente nada, beleza? Então, assim, cara, a gente vai focar na visão científica, beleza? Então, pessoal, mas como o nosso estudo de hoje ele é um estudo para a gente discutir desde a questão da mitologia até a questão do método científico. Vamos aqui, galera, discutir um pouco de como foi a evolução do conhecimento do ser humano, tá, pessoal? E quando a gente fala da discussão de como foi a evolução do conhecimento do ser humano, cara, a gente... Infelizmente, a gente tem uma visão, né, que ela é muito restrita, assim, a nossa história do conhecimento científico ela é muito baseada nos gregos, né, então a gente os gregos que desenvolveram X, que desenvolveram o outro, que daí é o direito, que blá blá blá, mas a gente sabe que a história da humanidade não foi somente os gregos, tanto é que se você pegar, por exemplo, a realidade cultural de um chinês, a realidade cultural de um indiano,
A realidade cultural de um japonês, cara, você vai ver que esses caras têm culturas completamente diferentes, inclusive entre eles, né? Não estou falando que eles são todos iguais, entre eles é diferente. Porque as bases deles não são os gregos. A gente sabe que nós aqui temos como uma base os gregos, né? Então a gente quando fala sobre código de leis e tudo mais, quando a gente fala do direito, a gente sabe que o nosso direito ele nasceu lá nos gregos. A gente sabe que a nossa forma de descrever a matemática surgiu lá nos gregos. Mas se você pegar outras origens, se você pegar uma origem como a chinesa, tu vai ver que a forma com que eles desenvolveram a matemática é diferente. Você vai ver como a forma com que eles têm, os valores deles são diferentes, né? Tipo, sobre a questão do direito em si, para eles o certo e errado não é exatamente o nosso mesmo certo e errado, por questão de origem. Mas como a gente usa como base os gregos, a gente vai começar falando sobre eles propriamente, tudo bem? Tá? Então, galera, qual que vai ser a nossa ideia? Pessoal, ó, se nós formos falar a respeito da história da humanidade, a gente precisa pensar aqui em quais foram as formas com que o homem pensou na origem do nosso universo. Cara, e quando a gente fala sobre a origem do nosso universo, cara, existem muitas visões diferentes ao longo da história, tá? Quando a gente fala das questões da mitologia, cara, tem uma galera que pensa no nosso tempo, porque a gente tem que pensar assim, o que é pensar na origem do nosso universo? É pensar a hora que ligou o relógio para começar a contar o tempo, né? Tipo, o tempo começou a rodar e aí à medida que o tempo foi passando as coisas foram acontecendo. Então a gente está pensando que existe um start para esse negócio, certo? E galera, se vocês forem parar para pesquisar, vocês vão ver que o tempo em si, cara, ele pode ser visto de várias formas diferentes. Mas dentro da mitologia, o tempo ele foi muitas vezes visto da seguinte forma. Cara, tem a questão dos hindus. Os hindus, eles acreditavam na questão do tempo como sendo uma coisa cíclica. Eles imaginavam o tempo como sendo em ciclos. Como assim o tempo sendo em ciclos? Como sendo algo que se repete após um certo período. As coisas vão se repetindo. E eles imaginavam o tempo como sendo um ciclo, tá ligado? Que começa, depois fecha o ciclo, e depois fecha o ciclo, e depois fecha o ciclo. E o tempo é uma coisa que não tem início, não tem meio, não tem fim. E, cara, ele vai se repetindo de forma cíclica, tá? Mas, dentro de outras perspectivas, existe a galera que tem uma ideia um pouco mais criacionista do negócio, que é a galera que pensa, pô, em algum momento Deus foi lá e criou as coisas. Cara, quando você pensa numa ideia criacionista, você pensa que o tempo pode ter um início, pode ter um movimento inicial. Só que ele tem início, mas ele não tem fim. As coisas vão passar depois desse momento eternamente. Então você vai ter aqui um ponto de partida, que é o teu início, e esse negócio vai infinitamente para frente, certo? Você pensar no tempo como tendo um momento inicial, um ponto de partida, certo? E cara, também tem uma galera, que se eu não me engano são os budistas, que eles têm uma visão da ideia do tempo como se os tempos sempre existissem, como sendo uma coisa que não é um ciclo, que é você pensar assim, é como se fosse uma reta sem fim e sem início. Sem fim e sem início, certo? É o nosso, não? Ah, tá, beleza. Então, imaginando o tempo como algo assim, como algo que simplesmente existe e que simplesmente está sempre passando, tá? Galera, essas ideias aqui, quais delas se aproximam mais dos nossos modelos científicos atuais? Cara, difícil de eu dizer para vocês, porque assim, se nós formos pensar no Big Bang, se a gente for pensar no Big Bang, a gente pode pensar que o Big Bang é como se ele fosse um start, fosse um momento de start e depois disso o tempo começou a passar, né? Mas a gente também pode pensar, cara, que o tempo pode ser uma coisa cíclica em algum aspecto. Como assim uma coisa cíclica? Porque se o universo ele explodiu, será que ele não pode explodir, se expandir e depois ele retornar e se juntar tudo de novo e daí explodir e se expandir e depois retornar e acontecer tudo de novo? Então assim, cara, essas visões, essas formas de interpretar, cara, a gente não tem uma certeza absoluta sobre isso. O que a gente tem hoje, de visão científica, é uma interpretação. A gente olha para o nosso espaço, a gente percebe alguns aspectos dele e cria algumas hipóteses com relação ao que está acontecendo. E a partir dessas hipóteses a gente testa. Testou essas hipóteses? Deu certo? Beleza? Então a gente vai criar as nossas teorias. O que é uma teoria basicamente, pessoal? A teoria é algo que foi testado,
foi criado por um modelo de estudo e, cara, a teoria ela é aceita por quê? Porque a galera ainda não conseguiu refutar ela, tá? Então a gente vai entender como é que a nossa ciência se desenvolve e como que essas palavras que a gente usa no nosso dia a dia tem que ser feitas com cuidado, tá? Porque muitas vezes a gente fala, a gente entra num vídeo lá no YouTube e o cara tá escrito tal teoria. Tá, peraí, tal teoria? Sério? Isso aí é uma teoria? Vamos tomar cuidado um pouco com a termologia, com as palavras que a gente utiliza, tá? Então vamos entender o seguinte. Atualmente, eu posso dizer para você assim que, muito provavelmente, pelo modelo científico, o que a gente tem de ideia de tempo provavelmente é algo como isso aqui. Algo que teve um ponto de partida e começou a acontecer. E antes disso não existia nada. Cientificamente, a ideia que a gente tem é essa, tá? Essa é a nossa visão que nós temos, pelo menos científica. Talvez essa visão científica possa sofrer mudanças, muito provavelmente ela vai sofrer mudanças. A ciência ela não se mantém estável o resto da vida, né? Ela sofre mudanças. Mas vamos entender como é que o homem faz para desenvolver a ciência, para ele encontrar uma forma de pensar e esclarecer essa ideia. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre como na ciência a gente vai esclarecer isso aqui, o que a gente vai chamar de método científico. Pessoal, o método científico, se você, por exemplo, for fazer uma graduação e você entrar numa aula de laboratório de física, ou até mesmo você for passar por um mestrado, for passar por um doutorado, você vai ver que esse método científico vai estar caminhando com você o tempo inteiro. Vocês são aluno do Batiste, né? São aluno do Batiste? Vocês sabem qual que foi o trabalho de doutorado do Batiste? Abelhas, exatamente. Cara, o Batiste, ele fez um trabalho que ele abria as abelhas para analisá-las por dentro. Imagina tu analisar um órgão de uma abelha, um pouco louco, né? Enfim, então assim, cara, o trabalho do Batiste é um trabalho bem massa, cara, é bem respeitado. Se vocês forem pesquisar a respeito do trabalho do Batiste, ele foi, nossa, foi muito reconhecido no Brasil inteiro o trabalho dele. Muito, muito bom, tá? Então a ideia, galera, como é que você vai desenvolver a ciência em si? Como que o Batiste fazia o trabalho dele? Bom, quando o Batiste foi fazer o trabalho de doutorado dele, obviamente que a primeira coisa que ele foi fazer foi o quê? Foi criar uma hipótese. Foi pensar assim, cara, vamos ver se tal agrotóxico que é liberado, que é autorizado por lei ser usado, ele não agride as abelhas. Essa foi a ideia dele, essa foi a pesquisa dele. Porque o que acontece é que existe um agrotóxico, eu não vou citar qual que é aqui, mas é só você procurar lá na pesquisa, que ele é liberado por lei. Só que ele é liberado por lei porque ele simplesmente protege a planta com relação a um predador da planta. Só que tem um problema. Se esse agrotóxico ele agredir a abelha é um agente polinizador. É um problema você agredir a abelha. Então, a abelha é um ser que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a agressão com relação a ela. Então, esse agrotóxico é liberado porque existe uma hipótese de que ele não agride a abelha. E aí, cara, o Batiste partiu dessa hipótese. Será que esse agrotóxico agride a abelha? Então, ele parte do quê? De uma hipótese, certo? Quando ele parte dessa hipótese, o que ele tem que fazer a partir dessa hipótese? Perfeito? Você tem que pegar essa hipótese e você precisa realizar um teste nela. Pegar essa hipótese, testa ela, cara. Pô, coloca a abelha na exposição daquele agrotóxico. Testa, certo? Tá, se esse teste ele der errado, ou seja, se por exemplo você concluir que aquele agrotóxico não agride aquela abelha, beleza? A tua hipótese ruiu, ou às vezes você está tentando resolver um problema como, por exemplo, a queda de um corpo. Você parte de uma hipótese. Se a tua hipótese não der certo quando você for fazer esse primeiro teste, você vai lá e reformula essa hipótese, repensa numa nova ideia, que é o complicado pra caramba, repensar numa nova ideia, tá? Mas você testa, beleza? Aí o que é que você vai fazer com esse teu teste? Ok, vamos supor que esse teu teste deu positivo, ok? Tua hipótese fechou, ok? Então, pessoal, o que você vai ter que fazer para essa tua hipótese avançar? Cara, você falou assim, pô, peraí, eu descobri que realmente aquele agrotóxico agride aquela abelha. Só que, cara, na ciência não adianta eu chegar simplesmente e falar, agride, né? Eu tenho que explicar o como é esse processo, onde agride.
vai atingir um órgão específico, vai atingir a parte neural dela, enfim, cara, por exemplo, aqueles venenos que a gente usa para mosquito, ele atinge a parte neural, né, dos seres, né, dos insetos. Então, assim, você tem que entender, cara, que se você encontrou aquela hipótese, você tem que tentar entender se aquilo, às vezes, não é simplesmente uma correlação. Às vezes é uma coincidência. Às vezes é uma coincidência que isso está acontecendo, né? Então, cara, você vai ter que tentar descrever um modelo para aquela situação. O que é descrever um modelo? É você falar assim, eu tô conseguindo evidenciar que essa tua situação, ela tá acontecendo dessa forma aqui. É isso que acontece com o ser. Quando ele recebe agrotóxico, ele vai sobreviver em média tantos dias. O que ataca, qual é a parte do corpo que é atingida, é a parte tal e parte tal. Então, cara, você vai ter que criar um modelo para a descrição disso. Um modelo de descrição. E, obviamente, que quando você faz esse teu modelo de descrição, tu também faz o quê? Você também testa esse teu modelo, certo? Testa se esse teu modelo tá dando certo. Para biologia, às vezes a questão de testar é um pouquinho estranha, mas para física faz muito sentido você pensar a questão de você testar, né? Porque você vai pensando, eu vou tentar descrever um modelo que vai dizer como é a queda desse objeto no chão. Beleza? Ok. Consegui descrever um modelo? Ok, eu tenho que testar ele. Então eu vou pegar essa ideia de queda e vou colocar diferentes objetos em diferentes alturas e vou tentar descrever esse modelo e vou testar ele. Beleza. Terminei de fazer isso aqui. Fiz um modelo de descrição. Agora, o que eu tenho que fazer com essa minha hipótese, com esse meu modelo de descrição? O que você acha que eu tenho que fazer agora com essa hipótese, com esse modelo? Publicar? Perfeito? Cara, a hora que tiver pronto esse meu trabalho, eu publico. E a hora que eu publicar esse meu trabalho, cara, publiquei ele. Por que eu publiquei? Para mostrar para as pessoas a hipótese, mas mais do que isso. Cara, para ver se tem como refutar. Cara, às vezes você individualmente não vai conseguir ver todas as nuances do que está acontecendo. Tipo, às vezes você deixou escapar alguma coisa. Quando você torna público, todo mundo avalia. E as pessoas que vão avaliar, o que elas vão fazer de novo? Elas vão testar, cara. Elas vão testar. Será que o Batista tá loqueando? Ou será que faz sentido a ideia dele? Vai testar, cara. Tu vai testar essa hipótese. A ideia de você apresentar um trabalho no congresso, é o quê? Cara, você tá lá apresentando e os professores te lenhando, querendo mostrar que você tá errado aqui, tá errado lá. Não que eles queiram que você esteja errado, não é isso. Às vezes parece que é isso, mas enfim. Não que ele queira que esteja errado, mas é melhor encontrar o erro do que deixar passar por esse último filtro e a gente aprovar na comunidade científica uma coisa errada. Então você tem que fazer o quê? Você tem que publicar para que outras pessoas analisem, porque às vezes sabe o que acontece? Você descreve um modelo e esse modelo deu certo no teu teste, mas tu não percebeu uma coisa que estava errado lá no meio. E aí? Aí não vai dar certo. A hora que você publicar, a galera vai testar isso, mas vai ter um que vai olhar assim, peraí, tu errou aqui, tu errou nessa linha, tu errou nesse argumento, tá? Então assim, quando essa galera testa, aí entra uma coisa que é legal. E se depois a galera testar, check, foi aprovado. O que isso acaba acontecendo? Qual que é o próximo estágio? Cara, se passou por todos esses filtros, concluiu. E aí o que acontece? Acontece que daí, de fato, isso aqui se torna uma teoria. Cara, quando algo atinge o estágio de teoria, cara, esse algo, ele atingiu o seu ponto máximo dentro da ciência. Por quê? Porque, cara, você testou, você criou um modelo, a comunidade científica testou e todo mundo aprovou e ficou ok esse negócio. Por exemplo, por que a gente fala da teoria da relatividade? Porque quando eu tô dando aula de física moderna, eu falo da teoria da relatividade. Cara, a teoria da relatividade, ela não é basicamente uma teoria que nunca teve nenhum erro, mas os erros que tiveram foram corrigidos. Essa é a ideia. Não pense que uma teoria é uma coisa que não tem erro, tá, pessoal? Porque às vezes o que acontece? Às vezes, no meu modelo, o cara errou, ele teve que corrigir algumas coisas. Às vezes a própria teoria, depois de um tempo, se evidenciou alguns erros nela. A teoria não é um ponto final, não é assim, terminou aqui e fechou, tá, pessoal? A teoria, ela também está aberta para ser descobertos os erros. Você pode pegar o estágio da teoria e testar ela, tá? Mas, quando uma coisa é reconhecida cientificamente como uma teoria, isso quer dizer que nenhum grupo de cientistas conseguiu trazer um argumento aceitável para o resto da comunidade de que tem algum erro ali. Então, por exemplo, fala assim, teoria da relatividade é reconhecida pela comunidade científica da física? É conhecido. Isso quer dizer o quê?
que deve ter tido ao longo da história um monte de gente que tentou refutar essa teoria, mas as pessoas que tentaram refutar não conseguiram. Então esse negócio é reconhecido. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas do tipo assim, a teoria da conspiração, do não sei o que. Cara, a palavra teoria na ciência, ela tem uma importância muito grande. Então você fala assim, tem um cara que ele tem uma teoria sobre alguma coisa. Pera aí, ele tem uma teoria, então ele quer dizer que ele propôs aquilo e a comunidade científica aprovou isso, entendeu, reconheceu, ele publicou e todo mundo falou ok para aquilo. É muito mais provável que esse cara que você tá vendo, o Zé Ruela, ele tem uma hipótese, isso sim. Cara, então assim, hipóteses, existem várias, tá ligado? Existem várias hipóteses, teorias, tem poucas. Então assim, cara, você pegar às vezes você tá vendo um vídeo no YouTube de um cara comentando sobre um cara que pensa de uma forma X ou pensa de uma forma Y, e aí, na hora que esse cara vai falar sobre a forma com que o outro pensa, ele fala que ele tem uma teoria. Não, gente, peraí. Se ele tem uma teoria, quer dizer que ele criou o modelo, quer dizer que ele colocou para a comunidade científica reconhecer, e a comunidade científica falou assim, pô, cara, isso faz total sentido. É lógico, né, pessoal, que o que acaba acontecendo dentro da ciência? Por que ciências humanas e ciências exatas são separadas? Cara, porque testar esses estágios todos aqui, pessoal, nas ciências naturais, nas ciências exatas, é muito mais fácil de você fazer esse teste. Porque se eu falar para você assim, viu, eu criei um modelo matemático que permite calcular a velocidade que esse objeto vai cair no chão. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o objeto 1 milhão de vezes para testar isso. Agora, se eu falar para você que eu tenho uma hipótese sobre um comportamento social, cara, hipótese sobre um comportamento social é difícil, porque uma coisa é eu criar uma hipótese sobre o comportamento social do nosso ambiente aqui de sala de aula, cara. Vocês estão na primeira série do ensino médio, do CVM, papapá, em Francisco Beltrão, nananana. Cara, se a gente sair de Francisco Beltrão e mudar para Pato Branco, já é um outro comportamento social, entendeu? Então, esses testes, quando você está falando de uma hipótese com relação a algo de uma ciência que ela é humana, que é uma ciência social, cara, é muito difícil. Porque se você quer trabalhar com uma teoria que define um padrão social, você vai descobrir que num outro país, aquela mesma galera da mesma faixa etária, lá vai ter um comportamento diferente. Então, você tem que começar a setorizar as coisas. Só que quando você começa a setorizar as coisas, fala assim, não, peraí, vamos falar então do brasileiro. Putz, cara, tu vai querer criar um modelo social pro brasileiro? Cara, um nordestino, um cara lá do norte do país que mora no meio da Amazônia. Aí tu pega o cara lá que mora numa metrópole maluca que é São Paulo. Nós aqui que moramos nessa roça, tu acha que a gente tudo tem comportamento social que dá pra você criar uma linha que define todos nós? Aí tu fala assim, não, então peraí, vamos setorizar, vamos falar do paranaense. Cara, aí tu olha lá pro cara que mora no litoral, que é o ribeirinho, aí tu olha pra aquele cara que mora mais ao norte do Paraná, que é uma região já bem mais quente do que aqui. Aí tu vai olhar pro cara que mora em Pato Branco e o cara que mora em Beltrão, tu vai olhar que eles são diferentes. Eu dou aula nas duas cidades e eu vejo o perfil das pessoas é diferente, cara. É diferente. Então assim, é por isso que essas ciências sociais, cara, é muito difícil você ter uma teoria muito específica com relação ao comportamento social. Porque, cara, o comportamento social, ele varia muito de pessoa para pessoa. Ele é uma coisa que oscila demais, tá, pessoal? Agora, dentro da ciência, dentro da física, aí não. Aí, quando eu faço uma hipótese que existe uma partícula nova que a gente acabou de descobrir aqui num laboratório, cara, o cara pode testar lá no país dele que esse teste pode ser feito normalmente. Por isso que as ciências que são naturais, as ciências que são biológicas, a química, a física, a própria matemática, que elas são descrições de modelos, cara, é muito mais fácil de você ter uma comunidade científica que converge numa mesma ideia, tá? Quando você está falando de comunidade científica dentro da área das ciências humanas, cara, puta, o que mais tem é divergência de ideias. É o cara falando, não, o cara tá pensando de forma errada. E a gente consegue perceber isso onde, galera? Onde a gente consegue perceber isso? Cara, na política, velho. Vocês já perceberam, cara, que você não vê as pessoas brigando porque você tá calculando a velocidade com que o apagador caiu no chão, é diferente, não é desse jeito. Tu vê, cara, a galera fala, não, beleza, testa, vai lá. Agora, quando a gente entra no âmbito de política,
o que acaba acontecendo? Ah, o cara que é de direita, o cara que é de esquerda, os dois convivem no mesmo país, na mesma cidade, estudam no mesmo colégio, mas um acha um absurdo a forma com que o outro pensa. Não importa de que lado você tá, um pensa que é um absurdo a forma com que o outro pensa. Então assim, o que acaba acontecendo? Isso é uma cara das ciências humanas, porque as ciências humanas ela vai muito da tua interpretação do que está acontecendo. É difícil você conseguir olhar para alguma coisa sem a tua visão prévia. O cara que eles falam que é o tal do antropólogo, que é o cara que ele tenta estudar aquele comportamento sem usar como referência o conhecimento dele prévio. Como é que ele vai escrever se ele não usar a forma com que ele está interpretando? Ele interpreta, ele olha para uma coisa e interpreta. Ah, eu acho que aquela pessoa tá fazendo X por causa daquilo, ela vai escrever aquilo. Mas às vezes o porquê que ele está escrevendo não é isso. Porque, então, assim, as coisas são mais complexas dentro das ciências humanas. Mas na nossa ciência exata a gente vai ver que as coisas são um pouco mais acessíveis. Mais acessíveis na questão de aceitação. Não mais acessíveis necessariamente na questão de dificuldade de compreensão, tá? Então, pessoal, diante dessa nossa situação, eu gostaria de perguntar para vocês se tem alguma dúvida. Não? De boa? Certo? Então, pessoal, deixa eu dar uma pausa ali, porque eu não sei quanto tempo eu consigo ficar gravando. Ok? Beleza? Deixa eu só... Pode ir no banheiro.